Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane. Se prepare para mais uma aula de matemática, ok? Vamos estudar hoje mais sobre divisores, múltiplos e números primos, MMC, MDC. Muito bem, que tal lembrarmos como calcular os divisores e os múltiplos dos números, ok? Então, os divisores do 27 são aqueles que a divisão que eu efetuo dá exata. Então, eu posso pensar assim, ó, 27, é possível dividir 27 por 2? Não. 27 não dá para dividir por 2. 27 não tem na tabuada do 2, correto? Então, eu preciso encontrar aqueles valores inteiros que eu consigo dividir cuja divisão dá exata. Então, eu começo sempre com 1. Então, 27, é possível dividir 27 por 1? Sim, 27 dividido por 1 é 27. Então, eu tenho um pacote com 27 balas. Vou dividir para mim mesmo, eu fico com 27. É possível por 2? Não, 27 é ímpar, não dá para dividir por 2. Por 3, existe na tabuada do 3 um número vezes 3 que dá 27? 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Na tabuada do 6, será que tem? Tem 24, não. Então, o próximo seria o 9. Por quê? 9 vezes 3 dá 27. E o 27. Então, quantos divisores tem o 27? Tenho os números 1, 3, 9 e 27. São 4 divisores. Ou seja, 27 é possível dividir por 4 números, por 1, por 3, por 9 e por 27. Então, o conjunto dos divisores é um conjunto finito, né? Que tem início e tem fim. Agora, os múltiplos. Os múltiplos, a definição de múltiplos é a seguinte: como calcular os múltiplos? Ou seja, os valores que eu obtenho a partir do resultado de uma multiplicação, ó, múltiplo. Então, divisores eu obtenho pela divisão. 27 dividido, esse é o meu divisor, eu consigo dividir, divisão da exata. Agora, o múltiplo, quais são os múltiplos de 6? Então, eu começo lá. 0 é múltiplo de 6? 6 é múltiplo de 6. Então, veja bem, o que eu posso pensar? É só eu lembrar assim da tabuada do 6. 0 vezes 6 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. O próximo vai ser 2 vezes 6, que é 12. E o próximo múltiplo de 6? 3 vezes 6, que é 18. Ou seja, vou de 6 em 6. Logo, esse conjunto ele é infinito. Os múltiplos são números infinitos. Eu posso continuar aí até amanhã. Então, relembrando os múltiplos, ok? E agora, os números primos. O que são números primos mesmo? Os números primos são aqueles números que têm somente 2 divisores, tá? Então, eu coloquei essa tabelinha aqui. Por quê? É aquela tabelinha de 1 a 100. Quais são os números primos? Se você olhar aqui, ó, completou de 1 a 10, 11 a 10. Então, todos os números que terminam em 0 não são primos. Por quê? Os números que terminam em 0 dá para dividir por 5, dá para dividir por 10, né? Dá para dividir por 2. Então, eles não são primos. Aí, se eu pegar, olhar aqui nessa coluna aqui, ó, do 8, tudo que termina em 8, 8 é o número par. Então, todos os números pares, não são primos. Então, não são primos. Então, a gente pode excluir, ó. Então, o que dá para perceber? Os números que estão em azul não são primos, ó. O 8 termina em 8, não é primo. Termina em 6, 6 é par, não é primo. 4 não é primo, tá vendo? Então, essa coluna aqui, essa, e essa, e essa,
todos não são primos. E essa? Também não. Mas o 2, ele é o único número par primo, é o único. Por que que o 2 é primo? O 2 é primo. Vou colocar até de uma outra cor aqui, ó. 2 é primo. Por quê? Porque ele só tem 2 divisores. Então, quem são os divisores do número 2? O 1 e ele mesmo. Todo número primo tem 2 divisores. Então, essa é a definição de número primo. Tem 2 divisores. Ok? Que a gente acabou de ver o que são divisores. E aí, os que terminam em 1, alguns aqui não são primos. Então, o 21 não é primo, porque ele tem a tabuada do 3, né? Ele tem mais de 2 divisores. 51 dá para dividir por 3. Ó, como que eu sei que dá para dividir por 3? É só somar. Por exemplo, 81 dá para dividir por 3. Se você somar 8, soma os algarismos. 8 mais 1 dá 9. E 9 tem na tabuada do 3. Então, quer dizer que ele não é primo. Tem mais de 2 divisores. Então, veja bem. O que resta dessa tabelinha aqui são os números que estão em rosa, que esses são os primos. Então, o número 2, o número 3, o número 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Então, é muito bom a gente ter essa lista aqui para a gente conseguir fazer algumas coisas aí, principalmente para o cálculo do MMC e o MDC, tá? Então, guarda essa tabelinha aí, consulte essa tabela quando você for fazer os cálculos. Então, vamos partir agora para encontrar descobrir se um número grande é primo ou não. Então, até o número 100, dá para ver pela essa tabelinha quais são os primos, todos esses que estão em rosa, tá? Então, 19 não tem nenhuma tabuada, né, que tem o resultado 19. Não existe, 19 só dá para dividir por 1 e por 19. Então, 19 só tem 2 divisores, então 19 é primo. Ok, vou deixar essa tabela aqui no canto e vou fazer uma pergunta para vocês. O número 105 é um número primo? O que vocês acham? 105 é um número primo? Ou seja, 105 só tem 2 divisores? 105 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo? Né? Essa é a pergunta. Primeira dica que eu dou é olhar o último algarismo das unidades. Então, esse algarismo, se ele for par, não é primo. O único número primo par é o 2. E aí, você pode ver outras situações também. Terminou em 5, em 0, é divisível por 5 e por 10. Então, 105 dá para dividir por 5. É possível, né? Então, vamos dividir aqui, ó. Quanto que dá 105 dividido por 5? 10, dá para dividir 2 vezes 5, sobra 0, e aí vai dar 21, né? Então, 21 é uma divisão exata. Então, sobrou aqui, ó, resto 0. Ou seja, o número 105 não é primo. A resposta é não. Ok? Mas e se eu pegar outro número? Então, por exemplo, o número 101, ele é primo? Será que o 101 é primo? Então, vamos lembrar lá, ó, aqui das colunas do 1, o 11, o 31, 41, 61, 71. Então, para saber se o 101 é primo, eu preciso tentar dividir. Se ele for dividir, se ele só tiver 2 divisores, um ele mesmo, aí ele vai ser primo. Então, já começa que ele não é par, não dá para dividir por 2. Por 3, para dividir por 3, soma 1 mais 1 dá 2. 2 não tem tabuado 3, não dá por 3. Também não dá por 6. Eu vou olhar na lista dos primos, ó. Então, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá para dividir por 7, também não tem. Por 11, será que 101 dá para dividir por 11? Também não dá exato. Eu vou tentando fazer as divisões com todos os primos. Se der para dividir qualquer um desses, ele é primo. No caso, não vai dar. Então, aí você tem que ficar tentando. Então, o 101, ele é um número primo.
Então, a resposta aqui, sim, ele é um número primo, ok? Fica comigo, nós já estamos terminando. Vamos decompor números em fatores primos, né? Então, para fazer o cálculo do MMC ou MDC, eu preciso sempre decompor. O que significa decompor? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, vamos decompor, vou começar aqui com, vamos decompor 16. Quais são os números primos que eu multiplico que vai dar 16? Decompor em fator primo é como se eu pegasse esse número e separasse em pedacinhos. Decomposição, né? Quando eu tenho uma matéria orgânica em decomposição, ela vai se desfalecendo. Então, eu tenho que transformar, né? Vamos ver um número mais baixo, vamos tentar fazer de cabeça. Ó, ao invés de 16, vamos decompor o número 8, né? O que significa decompor em fatores primos? Então, o 8 ele pode ser representado pela multiplicação de quais números primos? Então, vamos lembrar da lista dos primeiros números primos. Então, vou colocar aqui, ó, os números primos. Vamos pegar a lista dos primeiros lá. Então, eu começo com o 1 não é primo, hein? Nem o 0. Então, começo com o 2, depois vem o 3, o 5, o 7, 11, 13, aí vem o 17, 19, 21 não, 23, deixa eu ver se eu esqueci de algum, e vai embora, tá? Então, eu preciso de encontrar quais números primos aqui que eu multiplico que vai dar 8. 2, né? 2 vezes 3 é 6, não dá. Vezes 2, vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, né? Então, quer dizer que a decomposição é fazer uma multiplicação de números primos. Fatores é isso, ó. Quantos fatores eu tenho? 3. 2 vezes 2 vezes 2. Correto? Então, veja bem, aqui eu decompus o 8. Vamos fazer um número um pouquinho maior, tá? Então, vamos decompor agora o 60. Como fica o 60 decomposto em fatores primos? Aí complicou, hein, professora? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar e vou fazer um processo prático. Então, partiu o processo prático para decompor o número 60. Vou fazer aquela mesma técnica que a gente faz do MMC e o MDC. Então, eu vou pegar, passar um traço aqui, e aí eu vou fazendo as divisões, tá? Vamos lembrar lá quais são os números primos, eu não posso esquecer. Vou colocar uma listinha aqui do lado, ó. Números primos. Coloquei uma listinha para lembrar. Então, eu começo com o primeiro número primo aqui, ó. 60 dá para dividir por 2, dá. Então, metade de 60 é 30. Terminou em número par positivo, também dá para dividir por 2. Metade, 15. Então, aqui, ó, só estou dividindo por 2. 15 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá sim, né? Tem na tabuada do 3, que é 5. 5 vezes 3 dá 15, é só fazer o retorno. E 5 dá para dividir por 5, que é 1. Acabou. Então, quais são os fatores primos que vai compor o 60? 2, 2, 3 e 5, né? Então, esses são os fatores. Se você fizer a multiplicação, vai dar certo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, voltando lá, a resposta vai ser 2, 2, 3 e 5. Então, quando perguntar assim, ó, decompõe o número em fatores primos, é você fazer isso. Pode fazer o processo prático e encontrar quais números primos que eu multiplico que dá 60. Ok? Mais um? Vamos ver. Muito bem, muito bem. Para terminar, nós vamos ver o seguinte. Determine a forma fatorada completa de
360. Então, do número 360. Então, o que significa determinar a forma fatorada? Eu vou pegar o 360 e dividir em fatores primos. Então, aqui eu vou começar lá. O primeiro primo que dá para dividir é o 2, porque ele é um número par, ok? Então, metade de 360 é 180. Você vai pensando assim, metade, entre metade. Ainda dá para dividir por 2, porque ele é um número par. Metade de 180 é 90. Oba! Número par dá para dividir por 2. Agora, metade de 90 é 45. Ah, 45 dá para dividir por 3 ou por 5? Ah, prof, tem na tabuada do 5. Também tem na do 3. Mas vamos dividir por 5. Se você quiser ir para mudar a ordem aqui, dá certo também. Então, eu vou dividir por 5. Na tabuada do 5, o número vezes 5, que dá 45, vai ser o número 9, certo? Então, o número 9, 9 vezes 5, 45. E 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dá para dividir por 3. 1. Acabou aqui. Então, a forma completa fatorada vai ser... Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso juntar. Como tenho 3 fatores, lembra de potência? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado ao cubo, né? E 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. Então, a forma fatorada completa de 360, eu posso colocar da seguinte forma. Vai ser 360 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5 vezes 3 ao quadrado. Então, essa aqui é a forma fatorada completa de 360, que são os números primos que eu multiplico, que dá 360, ok? Se você gostou, curte, comenta, compartilhe e bons estudos! Tchauzinho, beijo da professora Vivi, fica firme, precisando é só chamar.